Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas de Deus, sexta-feira depois das cinzas, terceiro dia desse tempo de quaresma, um tempo tão importante que a igreja nos coloca, para vivermos mais de perto algumas práticas que, na verdade, teríamos que viver o ano todo. A quaresma é como um tempo de exercício, de costumes, para que depois, diante de todo o ano, nós possamos viver isso. O tripé da oração, esmola e jejum seja algo perene na nossa vida. Então a igreja nos exercita nesse tempo da quaresma, para depois nós podermos viver essa graça da conversão. Porque a conversão, ela é diária. A conversão, ela acontece na nossa vida todos os dias. Todos os dias o Senhor nos chama a sermos pessoas melhores. Ninguém está pronto ainda. Vamos estar, podemos dizer, terminados, não vai haver mais conversão, quando chegar o dia que fechamos os olhos para essa realidade terrena e abrimos para a visão beatífica de Deus. Aí sim, aquilo que nós praticamos se encerra, não terá mais conversão pós-morte. Mas enquanto isso, estamos aqui, nós somos chamados todos os dias a esse processo de conversão. E na liturgia de hoje, o profeta Isaías não está dizendo que não se deve fazer o jejum. Não está dizendo que o jejum não é importante. Ele está dizendo como se deve fazer o jejum. Então, muitas vezes, dizendo, olha, está vendo, o profeta Isaías está dizendo que precisa fazer jejum. O jejum não é importante. Não vale a pena o jejum. Agora, a forma como se faz, as abstinências, os jejuns, é que se conta. Então, meu irmão, minha irmã, ele está dizendo, olha, se alguém faz o jejum, mas depois não há uma prática cristã católica, realmente o jejum não serve para nada. É melhor não fazer. Porque o jejum é para nos levar a uma mortificação no corpo e daí estarmos mais perto de Deus. E aqui o profeta Isaías fala principalmente para os poderosos da época. Olha, vocês fazem jejum, as práticas, as abstinências, mas vivem brigando entre si, oprimindo os outros, machucando, criando brigas, litígio, tantas coisas. Esse não é jejum que agrada a Deus. Não adianta ficar deitado na cinza, usar roupas mais simples, mostrar externamente algo que não está no coração, não está no íntimo. É isso que o profeta Isaías está dizendo. O jejum tem que ser acompanhado de uma prática de mudança. O jejum é para isso. O jejum não é uma prática de estética, né, como nós estamos pensando muitas vezes, não. O jejum não é para isso. O jejum cristão católico não é prática de estética, não é para que o corpo fique melhor. Eu vou me abster de alimentos para a estética do meu corpo. Não, o jejum não é dieta.
Jejum é mortificação do corpo para estarmos mais perto de Deus. E também para que, através dessa prática, aquilo que eu deixo de consumir, eu vou guardar e depois eu vou fazer caridade. Essa que é a missão do jejum. Para nos lembrar também que Deus me dá tanto e muitas vezes tem irmãos meus, irmãs que não têm aquilo que eu tenho, fazem muitas vezes um jejum forçado durante o ano todo pela falta de alimento. Então, isso que a igreja quer nos ensinar nesse tempo da quaresma. E nos lembrando que a igreja, nesse tempo, pede a abstinência. O jejum, a abstinência. E quando se fala de abstinência, abstinência de carne, é todo tipo de animal de sangue quente. Não é só carne vermelha. Muitas vezes tem um erro que as pessoas fazem. Quando a igreja nos ensina, segundo o catecismo, é toda carne, todo animal de sangue quente. Então é bovino, suíno, as aves. E aí a igreja, na sua tradição, veio nos orientando, porque tem uma sabedoria. Os peixes podem, frutos do mar, ovos, os derivados do leite, mas claro, não dá para fazer uma abstinência de carne e comer, por exemplo, camarão ou coisa parecida, que o valor nós temos que ter também o bom senso, o bom senso daquilo que nós vamos comer. A abstinência, o jejum é também uma mortificação do corpo. Então, tudo isso o Senhor vem nos mostrando através do profeta Isaías. Como ele nos diz, não esquecer do jejum acompanhado das obras de caridade. Como ele diz aqui, romper com todo tipo de sujeição, repartir o pão com o faminto, acolher em casa os pobres e peregrinos, encontrar um nu, cobre-o, e aí sim vai brilhar diante de Deus a luz de cada um de nós, e aí aquilo que a gente pedir ao Senhor, Ele vai nos dar. Então, nos preparar bem nessa prática do jejum, da abstinência, para o bem do reino. Não nos esquecendo de uma coisa nem outra. E quando a gente não sabe, procurar. Existem sites muito bons, que nos orientam como nós temos que nos proceder nesse tempo. Para não fazermos coisas da nossa própria cabeça, ou umas ideias aí que nós ouvimos que está fora daquilo que é a doutrina católica, aquilo que é o ensinamento da Santa Igreja. O Evangelho, a essa pergunta para Jesus, falando, olha, os discípulos de João e dos fariseus, eles jejuam, por que os seus discípulos não? E Jesus vai explicar, não é que o jejum não é uma coisa boa, é que ele disse, olha, enquanto o noivo está com os convidados, os amigos não vão jejuar. O que Jesus estava querendo dizer? Eu estou no meio deles, mas quando eu vou ser tirado, eles vão jejuar. Jesus estava falando da sua morte. E aí sim, a prática do jejum ia ser necessário. E de uma maneira ou de outra, o Senhor nos foi tirado. Claro que nós temos a presença real de Jesus na Santa Eucaristia. Mas nós estamos esperando a sua volta. Isso que nós proclamamos. Nós celebramos a Santa Eucaristia esperando a segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar. Então, agora mais do que nunca, principalmente nesse tempo da Quaresma, nós somos chamados a praticar o jejum, esperando o noivo que vai chegar. Que o Senhor nos ajude nesse tempo a nos preparar bem. E meu irmão, minha irmã, aproveite esse tempo da sua vida.
Não deixe de realmente ser uma pessoa melhor para o bem do reino. Tempo de conversão. Pratique agora, a igreja nos ajuda a fazer esse retiro espiritual, para depois, durante todo o ano, a gente continuar essa prática de vivermos o que o Senhor tem para nós, a santidade, que é o desejo do céu, da vida eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.